gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no capítulo 24 do livro de São Mateus. Você sabe que uma das maiores estruturas do planeta Terra, do mundo antigo, e Jesus até estava nessa época, quando falou a respeito do templo de Herodes, no primeiro século da nossa era. Cristo, ele estava justamente neste momento, e ele olha para as estruturas do templo, e ele faz uma profecia justamente ali, naquele dia, dizendo que pedra sobre pedra não ficaria erguida quando essa profecia se cumprisse. Essa é uma das maiores estruturas do mundo antigo, o templo de Herodes, sem sombra de dúvidas. Há 2.500, aproximadamente 2.025 anos atrás, Jesus estava saindo do templo e ele estava acompanhado dos seus apóstolos, os seus discípulos, e ele fez uma profecia a respeito do templo, o templo de Jerusalém. Só para vocês entenderem aqui o contexto, olha para mim, o contexto é o seguinte, para o bom judeu, 3 coisas são sagradas. Vocês sabem quais são as 3 coisas sagradas para um bom judeu? O templo, a cidade de Jerusalém e o próprio povo de Israel. Confere? 3 coisas são sagradas para o povo de Deus, para o judeu, né? Principalmente na época antes de Cristo. Eles nunca, mas nunca imaginariam que um dia Jerusalém seria invadida, nunca imaginariam os judeus que um dia o templo seria destruído e nunca imaginariam que o povo deixaria de ser especial. Como assim, pastor? Deus rejeitou os judeus? Não. Os judeus rejeitaram a Deus. E por conta dessa rejeição, matando o próprio Filho de Deus na cruz, aí você sabe o que aconteceu com o povo, o templo e a cidade de Jerusalém. Irmãos, os discípulos chamavam a atenção para a grandiosa estrutura do templo. Os discípulos chamavam a atenção de Jesus para a grandiosidade daquele templo. E naqueles dias o templo representava a presença de Deus, não é? Não era assim que Deus se apresentava? E uma vez por ano, antes de Cristo morrer, uma vez ao ano, no mês de Tisri, ou outubro, no dia 10º desse mês, que era o 7º no calendário hebraico, era o dia do Yom Kippur, ou Yom Kippur, onde Deus apenas se apresentava visivelmente através de uma luz chamada Shekinah, no santíssimo lugar do santuário celestial. Era uma única vez ao ano que Deus se apresentava de forma visível, mesmo assim, não pessoalmente, porque Deus não pode se apresentar diante do pecador, porque senão o mesmo pecador é destruído automaticamente. Aí foi preciso Jesus Cristo descer a esta terra, nascer neste mundo de uma virgem, um milagre, para que ele pudesse habitar no meio do povo agora, carne e osso. Por isso que a palavra Emanuel no Novo Testamento, capítulo 1, verso 23 do livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, quer dizer Deus está conosco. Então só existe essa maneira. Deus, antes de Cristo nascer nesta terra, Deus só se apresentava mediante símbolos, através de sacrifícios de animais. Aí quando João Batista viu esse Deus em carne e osso ali, no Rio Jordão, e quando João estava batizando os pecadores, quem é que se apresenta a ele? O seu primo, perfeito, apesar de ser carne e osso,
perfeito, é o único que desceu esta terra, nasceu neste mundo, nasceu de mulher como eu e você, mas de uma forma miraculosa, através do poder do Espírito Santo. Ele é o único que não cometeu pecados. Jesus Cristo é o único que não cometeu. Aí João, quando o avista, e descendo, ele aponta para Jesus e diz assim, diante dos seus discípulos, os discípulos de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A profecia que está escrita lá em João, capítulo 1, verso 29, aqui se cumpre. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi preciso nascer nesta terra, viver nesta terra, padecer, morrer neste mundo, para salvar a humanidade e aproximar os pecadores do seu Salvador, do seu Criador, do seu mantenedor, do seu Deus. Então, ali no capítulo 24 de São Mateus, verso 2, na minha Bíblia diz assim, ó: ele, porém, lhes disse. Por quê? Porque no verso 1, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo, né? E Cristo lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele afirmou que Jerusalém seria tomada. E sabe quando isso aconteceu? No ano 70. Meus irmãos, 40 anos quase depois dessa profecia, Jerusalém foi sitiada, foi invadida, o templo foi destruído, muitos judeus padeceram e morreram, justamente aqueles que não acreditavam na profecia do Messias. Muitos morreram, mas aqueles que acreditaram nessa profecia, oraram para que este dia não acontecesse nem no inverno, nem no sábado. E justamente não aconteceu nem no inverno e nem no sábado. Deus protegeu aqueles que confiaram inteiramente nele. Então os discípulos fizeram a seguinte indagação. No verso 3, capítulo 24, no verso 3, capítulo 24, só me ajudar aí, só dá um clique que ele passa, beleza. Aí está, no verso 3 do capítulo 24, Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, quando de repente os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram. Aí continua: dize-nos, mestre, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Pare aí e olhe para cá. São dois acontecimentos distintos aqui. Quando Jesus disse que Jerusalém seria destruída, invadida melhor, o templo seria destruído, e falou daquelas atrocidades e terríveis acontecimentos que ocorreriam de fato no ano 70 de nossa era, os discípulos ficaram assim, perplexos, quase não sai. Os discípulos ficaram assim, atônitos, admirados. Como é que isso pode acontecer? Não, a cidade não vai ser invadida. Não, esse templo não vai ser destruído. O povo continuará sendo o povo peculiar de Deus. Não vai acontecer isso. Primeiro tempo, Jesus estava se referindo ao ano 70, que Roma, através do seu general Tito, invadiria mesmo Jerusalém, destruiria mesmo a cidade santa dos judeus. Isso se cumpriu no ano 70. Mas Jesus também fala, explicando para os discípulos, porque os discípulos estavam entendendo que se Jerusalém for invadida, o templo for destruído, e o povo de Israel, literal, deixar de ser aquele depositário da verdade para o tempo do fim, então isso para nós será o fim do mundo. Vocês entenderam que eles relacionaram uma coisa com a outra? Então, para eles, a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, o povo deixar de ser o povo escolhido, isso para eles seria o fim do mundo. Então tem dois aspectos aqui, e na verdade dentro dessa pergunta dos discípulos,
Na verdade, eles entenderiam que a destruição do templo, a destruição a invasão de Jerusalém seria como se fosse o fim do planeta Terra. Vai me ajudando aí, por favor. Essas evidências que Jesus conta agora, calma aí. Essas evidências que Jesus mostra para os discípulos, agora ele faz um zoom profético para que lá na frente as pessoas pudessem entender, e os próprios discípulos entendessem que era o final dos séculos e ele voltaria com poder e majestade. Quais são as evidências sociais a humanidade enfrentará no tempo do fim? Essa é uma boa pergunta, e o capítulo 24 de São Mateus, o versículo 7, mostra-nos algumas evidências. E eu quero mostrar para vocês o seguinte: aproximadamente, irmãos, de acordo com Mateus 24, verso 7, nós encontramos no sagrado livro que nação se levantaria contra nação, reino se levantaria contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu preciso falar sobre isso? Não preciso. Os jornais até nos ajudam, né, a identificar. Isso foi escrito há 2025 anos atrás. Jesus havia dito que no mundo social a humanidade enfrentaria, padeceria fome. Vocês sabem que aproximadamente 925 milhões de pessoas vão hoje dormir sem comer ou com fome em nossa terra. Eu falei 925 milhões de pessoas. O que mais previu Jesus que ocorreria na natureza? Você vê que ele falou aqui que fomes em vários lugares aconteceriam, e isso é alerta para o tempo do fim. Ó, para vocês terem ideia, ainda sobre a fome, exemplificando, para vocês terem uma ideia, hoje metade da população mundial passa fome e a outra metade faz jejum. Metade tem nada, a outra metade tem demais. Metade não tem nada para comer em casa, vai para a cama e dorme sem comer. Alguém aqui já passou fome? Alguém que está me assistindo já passou fome? Alguém aqui no presencial já passou fome? Já. 2 pessoas já levantaram a mão. Não deixem essas 2 pessoas mais passarem fome, irmãos. Não pode passar fome. Mas você vê, tem gente no mundo hoje, e olha a quantidade que eu mencionei, 925 milhões de pessoas vão para a cama sem comer absolutamente nada. Nada. Jesus previu que em meio à natureza, por exemplo, houve um terremoto, ou um tsunami, melhor, lá no Sudeste Asiático, em 2004, não sei se vocês estão lembrados disso, que deixou mais de 230 mil pessoas mortas. E as inundações paquistanesas em 2010, que cobriram 20% do Paquistão, por exemplo. As inundações em 2011, que deixaram 38 mortos e 6 desaparecidos em outras localidades. Como esquecer aquele tsunami que atingiu a costa do Japão em 2011, deixando mais de 15 mil mortos? Jesus foi preciso, Jesus foi cirúrgico quando mostrou para toda a sua casa, para todo o povo de Israel e para todos nós que 2025 anos depois nos encontramos aqui em pleno Ocidente, século 21, Jesus foi preciso nas suas palavras, nas suas profecias. Como esquecer desse terrível tsunami? O que a Bíblia ensina sobre as manifestações do sol e da lua? Olha o que a Bíblia diz. O texto bíblico mostra para nós que o sol escurecerá, a lua não daria sua claridade e as estrelas cairiam do firmamento. Próximo slide diz assim: em 19 de maio de 1780, houve um grande eclipse. O sol, por exemplo, deixou de iluminar. E isso aconteceu, está no registro da história. Aí está.
Não é conhecida a verdadeira causa deste notável fenômeno. Está aí o dicionário em 1869, que registrou também, né, logo depois, e mostrou esse grande dado importantíssimo na história. No dia 12 e 13 de novembro de 1883, houve uma queda de estrelas cadentes ou meteoros. Jamais vista essa queda aconteceu. E eu quero dizer para vocês que isso se cumpriu já nesse período, em 1833. E os terremotos em vários lugares, de acordo com Mateus 24:7. E grandes terremotos em Lucas 21:11, que replica o evangelista médico. Então, terremotos em vários lugares acontecendo de forma terrível e acabando com o planeta Terra. Lucas 21, verso 11, nos mostram de doenças, pandemias em o mundo todo, epidemias em locais mais intensos, endemias. Tudo isso é prenúncio ou alertas ou pistas ou placas que indicam que o fim do mundo está para acontecer. Ocorre o seguinte, no mundo político, é difícil hoje acreditar numa pessoa que se diz política, mas tem gente que acredita em político, apesar de que há políticos honestos. Muito difícil hoje, na atualidade, porque eles estão desacreditados pela maioria, né? A humanidade quase não mais acredita. Mas no mundo político que eu me refiro, a Bíblia diz que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, em vários lugares. E eu quero falar mais uma coisa para você. No mundo emocional, no mundo social, no mundo político, o amor, a Bíblia diz, entre os seres humanos, está quase acabando. Por se multiplicar, diz o texto bíblico sagrado, a iniquidade, né? Olha aí, o amor de quase todos se esfriará. Anteontem foi? Anteontem, meu Deus, eu fiz um funeral, foi isso mesmo. Um amigo nosso estava andando de moto e esse amigo se desequilibrou em um buraco e o levou a um muro e bateu e não resistiu aos ferimentos. E eu vi no funeral as pessoas chorando. Como é difícil esse momento, né? Quantos aqui já perderam entes queridos? Mas olha, a gente vê isso constante, intensamente, e às vezes eu fico preocupado de tanto ver de miséria, desgraça, acidentes terríveis. Eu fico pensando às vezes, a gente pensa, é normal. Quem disse que é normal? Isso não é normal. Isso é uma profecia bíblica. Isso é um sinal, é um alerta imediato. Jesus mostra para mim, para você, que a gente precisa entender que isso não deve fazer com que o coração nosso endureça mais ainda, porque o mundo hoje está endurecido. As pessoas hoje não amam mais como amavam antigamente. O amor está se esfriando de quase toda a humanidade. Mas isso não deve se cumprir na minha vida, irmão. Isso não deve se cumprir na sua vida também. O amor não pode esfriar, porque a única coisa que pode salvar a minha vida e a sua é o amor que nós temos uns com os outros e o nosso amor para com o nosso Papai Celestial. E olha, eu disse uma vez, porque complementando o que Jesus falou, ou seja, explicando o texto bíblico, que Jesus disse assim, há 2 grandes mandamentos. O primeiro, mais importante, ou maior, é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro você tem que amar a quem? Acima de tudo? A Deus. Segundo, você tem que amar a quem? Ao próximo. Terceiro, você tem que amar a si mesmo. Então, se você ama a Deus e ao próximo como a si mesmo, você está no caminho certo.
Você vai ser salvo. Você vai para o céu. Você vai. Eu tenho certeza que você vai. Porque o amor é que salva mesmo. É a graça de Deus que coloca o amor dentro do meu coração e do seu. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 24 diz que alguns sinais aconteceriam no mundo religioso. Por falar em mundo religioso, tem muita gente ainda hoje se apresentando como profeta. Vocês que gostam do mundo virtual aí, né? De quando em quando aparece um dizendo, eu sou profeta. Aí começa a falar algumas coisas bonitas. Parece mais coach do que pregador do evangelho, né? Começam a falar coisas lindas. E quer saber? Palavras agradáveis podem não ser verdadeiras. Palavras verdadeiras podem não ser agradáveis. Então não confiem em pessoas que abram a Bíblia e falem palavras agradáveis, que agradem o seu ouvido e o seu coração. Tudo bem, Jesus falava palavras agradáveis? Claro que falava, mas falava também palavras verdadeiras. E isso para ajudar e salvar a humanidade. Mas tem muitos falsos cristos por aí. Eu não digo assim, a pessoa é falso Cristo se disser em público assim, eu sou Cristo. E olha que tem muitos no passado, desde a época de Jesus, já apareciam antes de Jesus aparecer, já apareciam dizendo que era o Messias. Vocês sabiam disso? Há muitas pessoas falsas, porque surgirão falsos cristos. Há muitas pessoas falsas, porque surgirão falsos profetas. Operando o que, gente? Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios verdadeiros eleitos, santos, cristãos. Então, olha só, essas pessoas que são falsas, testemunhas de Cristo, falsos profetas, falsos cristos, elas ensinam coisas maravilhosas, elas ensinam até que podem curar você. Cuidado com esses falsos curadores, né? Curandeiros ou curandeiras, que andam dizendo por aí que curam, que fazem prodígios, mas tudo isso é para enganar. E olha que eu digo uma coisa para você, o diabo cura ou não cura? Ele faz prodígio ou não faz? E como faz? E vai fazer, e tem feito. E muita gente vai, enche algumas dessas casas de oração, lotam casas de oração por interesse. Olha, eu tenho certeza, se eu colocasse na TV, se eu colocasse na rádio, se eu colocasse um caminhão aí, um trio elétrico, um carro de som, informando as pessoas, olha, todo domingo, venham para a igreja adventista do sétimo dia, ali na Praça da Barateza, que chama aqui, né? Na Praça do Castelo Branco, né? Venham todo domingo 7h30, o pastor Emanuel está oferecendo curas, prodígios e milagres. Eu duvido que sobraria espaço aqui. E pode ter certeza que até curaria mesmo. Só que essa cura não é indício de que eu tenho a verdade. Porque o diabo faz isso para enganar, se possível, as próprias pessoas que estão no caminho da verdade. Virão muitos em meu nome. Já dizia Cristo, eu sou o Cristo. Eles diriam, enganarão a muitos. Irmãos, não fiquem empolgados quando alguém está oferecendo milagres para você. A sua vida vai melhorar. Você vai receber emprego. Presta atenção. A teologia famigerada da prosperidade, sendo ensinada por muitos religiosos, não é como eles estão ensinando. Promete que se você entrar na igreja, se você devolver o seu dízimo, se você der a sua oferta, você vai prosperar. Mas só pensa na prosperidade financeira. É claro que Deus não quer que você padeça
passe necessidade, porque já é uma promessa bíblica do Antigo Testamento. Foi Davi quem disse: fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão e a sua descendência passar necessidade. Meu irmão, fala para Deus da sua necessidade, mas não fica com essa história enganosa, e não ouçam esses enganadores de plantão que vivem pregando no YouTube e em grandes igrejas lotam, oferecendo que você, se você der oferta, der dízimo, você vai ser agraciado e vai enriquecer e vai prosperar financeiramente. Isso é mentira. A gente não dá para ser abençoado. A gente é abençoado para poder oferecer. Não vá para a igreja porque aquele cantor é bom, aquele pregador é popstar. As igrejas estão lotadas aí, mas é um falso reavivamento, e muitas pessoas estão sendo envolvidas, enganadas por causa desses charlatões de plantão. Jesus já havia profetizado isso. Porque virão muitos em meu nome, levantar-se-ão muitos falsos cristos e enganarão a muitos. Um foi esse aí, ó, na década de 1970. Mais de 900 pessoas seguiram esse Jim Jones, lá na selva da Guiana, onde morreram depois de tomar uma bebida com cianeto que ele lhe ofereceu, dizendo: se você beber, você vai para o paraíso. Aí foram na história e na conversa do falso Cristo e do falso profeta Jim Jones, e sabe o que aconteceu? Morreram, porque ele lhes ofereceu: se vocês beberem cianeto e mais alguma coisa, uma substância dentro da bebida, você vai estar com ele. Amigos, opa, volta aí um pouquinho. Aí, ó. O dia do suicídio, não tomou a bebida. Ele não tomou, né? Ele é esperto, né? Essa bebida que continha cianeto. Mas ele cometeu depois, logo em seguida, suicídio com um tiro a poucos metros daquele grupo, daquela igreja, daquela seita. Outro que se dizia ser o falso Messias é o David Koresh, lá no Texas, nos Estados Unidos. Ele disse a seus seguidores que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui no Brasil surgiu um também, né? Vários surgiram. E não pasmem, muitos surgirão mais na frente, dizendo ser o Cristo. Não é à toa que a última cartada de Satanás, em uma das 7 pragas que ainda vão acontecer, essas pragas estão registradas no capítulo 16 em diante de Apocalipse. Em uma dessas pragas, a última cartada do demônio, de Satanás, não vou falar muito nele não, para não dar ibope para ele, que ele está perdido, ele está derrotado, e ele não tem nada com a gente, e a gente não tem nada com ele. Mas eu quero dizer-lhes e alertar a você, meu irmão, minha irmã, que está brincando de ser adventista, que está brincando de ser crente. A última cartada de Satanás, sabe qual vai ser? Imitar a Cristo. Vocês lembram que essa foi a razão pela qual ele foi expulso do céu? Eu serei como Deus. Eu vou me assentar no trono de Deus. Sobre o trono de Deus, as estrelas de Deus vão se ajoelhar e vão me adorar. O diabo queria ser criador. A criatura queria ser criador. Queria ser Deus. E a última cartada dele é personificar a volta do Senhor. Aí quem não estiver lendo a Bíblia, quem não estudar a Bíblia como deve ser estudada a Bíblia, meditar na palavra, todo dia estudar a palavra, quem não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai ser enganado. O diabo vai aparecer em uma das pragas do Apocalipse sobre nuvens dos céus, com poder e grande glória.
Ele vai imitar a volta de Jesus, só que tem um detalhe: ele vai pisar na terra, vai começar a falar como Jesus falava. Venham, benditos de meu Pai, venham a mim, vocês que estão doentes, e os doentes vão mesmo até Ele, e os doentes são curados por Ele. O diabo vai descer nesta terra e vai fazer muitos milagres e muitos prodígios para enganar, e ele é enganador. Ele é enganador. Os ensinamentos de David Koresh, lá no Waco, nos Estados Unidos, que tragédia, né? Deixou 86 mortos e 9 feridos em um incêndio massivo. Além disso, Koresh havia sido acusado de manter relações com mulheres e crianças, alegando que era a vontade de Deus. Você sabia? Vocês podem me dizer assim, isso é um absurdo. Absurdo. Você sabe que o pecado, ele cega as pessoas. Como assim? Eu vou terminar. Você sabe que o pecado de Davi cegou Davi. Ainda bem que Davi teve tempo, teve oportunidade e não desperdiçou o tempo e a oportunidade de se arrepender e ser uma nova pessoa, segundo o coração de Deus. Davi estava no seu palácio, quando de repente ele dá uma olhada, vê barulho de água, e do outro lado, uma mulher tomando banho. Era Betseba, esposa de Urias, o Etita, ou o Eteu. E ele olhou, e continuou olhando, e ele foi até perto, e cobiçou a mulher do próximo, depois chamou a mulher, fez relação sexual, teve relação com ela, e ainda achou pouco, cometeu adultério, porque a mulher era casada. Aí teve uma guerra lá, como ele era parte dos soldados do exército de Israel, o que é que Davi fez? Coloca ele na frente da batalha, como escudeiro, porque a primeira vai para ele, e foi dito e deu certo. Mataram o marido da mulher que estava se deitando com Davi, o rei de Israel. Davi estava errado? Claro, estava em adultério. Davi ainda mandou matar o cara. Assassinato. Que terrível, né? Um homem que era o rei de Israel. Que exemplo, hein? Aí Deus pediu para um profeta chamado Natã, vai lá e manda essa para ele. A mensagem de Deus para Davi, através do profeta. Aí o profeta, viu, dona que está me escutando aqui, olha para mim. A mensagem do profeta foi o seguinte: Davi, quem sabe o profeta estava pisando em ovos, né? Porque qualquer momento o rei poderia mandar cortar a cabeça dele por repreendê-lo. Já pensou? Ser repreendido não é bom, cara. Não é bom, mulher. Não é bom ser repreendido. É chato, é horrível. Dá vontade de matar a pessoa que está repreendendo, dá mesmo. Aí a gente fica de mal com as pessoas. Olha a falta de maturidade cristã de muitos de nós cristãos. A teologia do confronto. É difícil a gente cumprir Mateus. É difícil cumprir as Escrituras. Alguém falou mal de você, mas só fala por trás. É difícil cumprir a Escritura, viu, Cristina? É muito difícil. Mas eu que sou profeta, eu tenho que levar pancada, aí eu vou mesmo. Eu vou até a pessoa pode me ouvir, como em muitos casos, como eu já tive essa triste experiência, a pessoa ficou com raiva de mim, porque eu mostrei para ela que ela estava errada. Aí eu que paguei o pato. Natã chegou para o profeta, para o rei, e disse assim, contou aquela história toda, né, da cordeirinha, né, deu aquela volta toda para dizer assim. Aí Davi começou a se enfurecer. Mas rapaz, como é que alguém pode ter condições de fazer um negócio desse? Que homem terrível, triste, né? Coisa, né, Natã? É horrível, né, profeta? Me diz quem é essa pessoa que eu vou lá e vou matar esse condenado. Aí Davi olhou para ele e disse assim, Eliane. Aí Davi e Eliane disse assim para Natã: você é este homem adúltero. Se arrependa, que Deus está pronto para te perdoar. Irmãos, é preciso confronto. É preciso mostrar a verdade. Mas tem que saber mostrar a verdade.
A verdade tem que ser dita, não é para ofuscar, é para esclarecer. A verdade tem que ser falada, não é para destruir, é para construir. A verdade tem que ser dita, não é para levar o indivíduo para baixo, é para erguê-lo do buraco já terrível e denso que ele já se encontra. É para isso que serve a verdade. Então os falsos profetas mostram muito agradabilíssimas palavras, mas não mostram a verdade da palavra, pode passar, de Deus. E eu termino com essa. E aí? Terremotos em vários lugares têm acontecido. Fomes em vários lugares. No mundo religioso, falsos cristos, falsas mensagens. No mundo político, guerras entre nações. Até hoje está a Ucrânia lutando contra a Rússia, a Rússia contra a Ucrânia. Guerras grandes, guerras pequenas. Tivemos 2 grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda. Há guerras frias e guerras quentes em todos os lugares, no mundo político, no mundo social, no mundo religioso. Tudo já está se cumprindo, tudo se cumpriu. O que é que está faltando para Jesus voltar, irmãos? Aí, a gente pode marcar data para a volta de Jesus, sim ou não? Hein? Mas tem maluco aí, já querendo dizer que é Deus, porque o próprio Jesus disse, nem o Filho sabe, nem os anjos sabem, somente o Pai. Vamos terminar? Como é que você sabe que Jesus vai voltar? A respeito desse dia e hora, ninguém sabe. É claro que quando Jesus falou isso, ele falou na sua limitação, como homem, ele sabe sim do seu regresso, como Deus. Todos, porque ele é presciente, ele sabe o fim do começo, ele é onisciente, ele sabe tudo, todas as coisas, ele é onipresente, está em todas as partes, ele é onipotente, ele pode tudo e todas as coisas. Então, Jesus sabe o dia de sua volta. Agora, eu não sei, e quem sou eu para marcar datas? Tem gente dizendo que Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, né? No ano 2027, faltam 2 anos para Jesus vir, 2 anos para o mundo acabar. Já tem gente dizendo, não é em 2027, é em 2030 ou 2031. Muitos sem noção que existe no planeta, marcando data para a volta de Jesus. Aí alguns vendem tudo que tem, né? Aí vamos para o deserto, vamos passar necessidade. Parecendo aqueles caras e aquelas mulheres que fazem voto de pobreza. Meu irmão, vai ter o momento de você vender tudo que você tem para empregar na salvação de muitas pessoas. Vai ter o momento, e vai ter o dia para você fazer isso, a hora para você fazer isso, e você vai ouvir. Não é o pastor Emanuel que vai dizer para você vender, e quanto é que tem que vender, e quando vai vender. Quem vai dizer para você é o Espírito Santo da promessa. Ele vai dizer para você quando você tem que vender, quanto você tem que vender e o dia que você tem que vender e a hora. Cuidado, não faça isso, não faça essa loucura, não marque data, porque nós precisamos entender esses sinais da volta de Jesus. E no verso 8, termino com essa analogia que Jesus faz da sua volta. O verso 8 mostra para nós quando é que ele vai voltar. Como ele vai voltar. Por exemplo, da proximidade. Ele comparou os seus dias derradeiros neste planeta, antes dele voltar, como uma mulher que está em período para dar à luz, ou em trabalho de parto. Alguém aqui já teve filho? Já teve natural? Ou normal, como diz a história? Pois é. Dói ou não dói, irmã? Ah, você que é homem diz que dói, como é que você sabe? Você não teve. Veja bem, Jesus está dizendo que os dias de sua vinda são comparados às contrações de uma mulher que está em trabalho de parto. Quanto mais se aproxima do bebê nascer, é que a dor vai aumentando e vai se intensificando. Olha a moral da história, olha o que diz Jesus a respeito disso. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus vai vir, ele voltará. Como, pastor? Os sinais de uma mulher que está em período de parto. Isso mesmo, quanto mais se aproxima do Filho de Deus aparecer, os sinais vão se intensificar,
com mais frequência. Vão ser mais fortes e vão ser mais frequentes. Guerras, rumores de guerras, fomes em vários lugares, imoralidade sensual em toda parte do planeta. E Jesus, ele mostrou para nós que quando as dores de uma mulher estiverem se intensificando, aumentando, assim também os sinais estiverem acontecendo de forma intensa, todas essas coisas são princípio de dores. Não é que Jesus vai voltar de imediato, porque é o seguinte, o último sinal está no verso 14 desse capítulo. E o que é que diz o verso 14 do capítulo 24? E será pregado o evangelho do reino em todas as partes, vai passando. Então esse sinal determinará o fim do mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando é que Jesus vai voltar? Quando o evangelho do reino for pregado em todo o planeta Terra. Jesus está voltando, já posso ouvir os seus passos, os passos do poderoso Cristo estão se intensificando através dos seus sinais, e os alertas estão aí, até cego vai enxergar, irmão. Tudo está escrito. Fome já se cumpriu, cumpriu ou não se cumpriu? Fomes, guerras estão se cumprindo, o evangelho do reino. Eu falo o evangelho eterno de Apocalipse 14, verso 6 em diante. É o mesmo evangelho do reino de Mateus capítulo 24, 14. Quando esse evangelho verdadeiro, não é qualquer um que evangélicos, católicos e outros mais com boa intenção estão pregando, não é qualquer evangelho, é o evangelho do reino e é o evangelho eterno que tem que ser pregado. E se você obedecer a este evangelho, se você fizer a vontade de Papai do Céu, se você amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a si mesmo, então se prepare. Ele virá, e quando Ele voltar, você vai ser recepcionado por Ele com esta linda palavra de recepção. Venham, benditos de meu Pai, e possuam a vida eterna, a cidade de Deus eterna, a nova terra, a nova Jerusalém, o novo céu, nos quais habitará justiça. Já tomou a sua decisão? Quer se entregar a Jesus para que quando Ele voltar, os sinais estão aí que não nos deixam mentir. Se prepare, entregue seu coração a Jesus. Senhoras e senhores, quero toda sua atenção. Lhes apresento um vencedor. Ele é esta esquina, a verdade e vida. De roupas brancas ele está. É alto como os céus e brilha mais que o sol. Sua graça é sem limites, sua vida eternal. É mais alto que o alto e maior que o sol. Sua glória nada pode arrebatar. Campeão do amor, grato sou pela vitória em ter vindo a esta terra. Ergueu seu braço vencedor por me impor
crucificando a ele, e o mundo viu o campeão cair, pois ele é um vencedor e minha vitória é certa. Me humilho ante sua cruz, do campeão Jesus. É mais alto que o alto e maior que o sol, sua glória nada pode arrebatar. É poderoso nas batalhas, libertará. É pra sempre indiscutível, invencível campeão do Quantos essa noite querem dizer: Senhor, eu quero ir contigo, mas eu quero me preparar? Fique em pé, vamos orar. Você que está aí também no virtual, você pode fechar seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é a verdade e aqui mostra para nós os sinais da Tua vinda, os alertas para o tempo do fim. Estamos realmente no final do tempo do fim. Jesus está para chegar e nós queremos muito em breve, contigo, ir sobre as nuvens dos céus e queremos morar para sempre com o Senhor. Nos dê uma noite de paz, uma semana que é desconhecida com muita bênção, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.